Olá, boa tarde a todos. Sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se ao fim desse vídeo vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, comentem no vídeo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, tá? Para receberem mais vídeos, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto tão idiota que ele nem deveria ser discutido, né? Mas está sendo discutido há alguns dias, entre ontem e hoje, por causa de uma empresa. Então, sem enrolações, vamos direto aos pontos, né? Vamos colocar os pingos nos is. Tem uma empresa, que é uma empresa, se eu me engano, de academia, né? Uma empresa que trabalha com academia, uma empresa fitness aí. Ela chama Bodytech. E ela quis fazer uma propaganda, ela quis fazer um merchandising, né? Esse povo que se forma, fica 5 anos na faculdade de publicidade, né? E sai da faculdade querendo mudar o mundo, né? Que, ao meu ver, e o professor Olavo de Carvalho também falava a mesma coisa, né? O problema do mundo é que todo mundo quer mudar o mundo, entendeu? Você não consegue controlar a própria cozinha, mas você já tem ideias para mudar todo o mundo e para salvar todas as pessoas, né? Mas voltando à Bodytech, ela fez um marketing, e nesse marketing sobre racismo, ela colocou que todas as pessoas brancas são essencialmente racistas. Ou seja, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou negro, tá? Meu pai é negro, mas a minha mãe é branca, tá? Então a minha mãe, por ser branca, ela é racista. Olha a burrice dessa empresa. Ela tenta combater o racismo com um ato racista. Como assim todas as pessoas brancas são racistas? 46% da população brasileira se diz branco. Você conhece toda a população brasileira? São 211 milhões de habitantes, hein? 46% deles são brancos. Você conhece todo mundo em sua essência, lá no seu íntimo, para saber se eles são preconceituosos ou não, né? E esse argumento que as pessoas brancas são essencialmente racistas é uma coisa tão idiota, porque o Brasil, ele é o país mais miscigenado do mundo. Do mundo. Nós temos mais de 200 países no mundo. O Brasil é o país com a maior taxa de miscigenação de pessoas no mundo. Aqui você vai achar gente de tudo quanto é lugar do mundo. Aqui você vai achar italiano, espanhol, francês, inglês, irlandês, escocês, japonês, chinês, sul-coreano, norte-coreano, mexicano. O Brasil recebe de braços abertos todas as pessoas de qualquer raça, qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, né? A gente é até bem visto lá fora sobre isso, porque lá fora na Europa, principalmente na Europa, tá bom? Onde vários países sofreram na mão do nazismo e do comunismo barra socialismo, as pessoas lá fora na Europa, elas são mais frias, tá? Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, e eu vou linká-lo aqui depois no vídeo, junto com a notícia da Bodytech, tá bom? E junto com o debate que eu vou falar desse debate do Pingo nos Is, não é Pingo nos Is, é um programa do Lacombe, da Rede TV, tá? Eu vou linká-los todos nesse vídeo para embasar meu argumento, tá bom? Os países lá fora na Europa, por terem sofrido com o nazismo, comunismo, socialismo e o fascismo, são povos mais fechados. Tem um vídeo do professor Olavo de Carvalho que ele fala muito bem sobre isso, que ele fez uma viagem para a Romênia, tá? E depois para a Polônia, tá? A Romênia, salvo engano, ela não sofreu na mão do nazismo, mas ela sofreu na mão do comunismo. A Polônia sofreu na mão dos dois. Sofreu na mão do nazismo, porque foi o primeiro país a ser invadido pelo Hitler. Foi o primeiro país a ser invadido pelo nazismo, tá?
e sofreu na mão da União Soviética, do comunismo. Tá? Que eu até falo em outro vídeo, né? Que na época do nazismo barra comunismo na Polônia, as famílias polonesas recebiam não era um pacote de papel higiênico, não. Era só um rolo de papel higiênico por ano, por família. E você que se virasse. Ou seja, os povos lá fora que sofreram com comunismo barra fascismo, nazismo, comunismo barra socialismo, nazismo e fascismo, são povos muito mais fechados. O brasileiro ele não sofreu isso. O brasileiro ele não sabe o que é sofrer na pele com guerras. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe. A gente já teve guerras lá atrás, no século XIX, né? 1800 e bolinha lá, que é Guerra do Paraguai e tal, que tanto a gente esqueceu porque a escola, a atual escola, que foi totalmente projetada pelos governos do PT, né? Não ensina pra gente a história como ela realmente foi formada, como ela realmente foi fundada, como realmente aconteceu, né? O que a escola passa pra gente hoje como história são pontos de vista da esquerda. Não é antropologia, não é história de verdade. São pontos de vista da esquerda. Né? Mas voltando à parte do racismo, né? E já entrando no assunto desse debate que teve hoje com o Adrilles, que foi mandado embora da Jovem Pan, né? Porque estava tendo um debate acalorado sobre o nazismo, e no final ele sempre faz uma saudação levantando a mão, né? Dando tchauzinho, né? E nesse debate acalorado que o pessoal estava comentando sobre o nazismo lá no Morning Show, salvo engano, tá? Ele fez essa saudação e o povo achou, algumas pessoas achou que ele estava saudando ao nazismo, né? Sendo que ele ficou mais de meia hora explicando que ele era contra o nazismo e contra o comunismo e que os dois são maléficos. E toda essa história, todo esse argumento que ele estava dando, toda essa discussão que ele estava fazendo entre nazismo e comunismo se deu ao fato daquele argumento do monarca, né, com o Kim Kataguiri. O monarca falando que deveria ter um partido nazista por lei no Brasil, né, e o Kim Kataguiri coadunando com ele, ou seja, concordando com ele, né, falando que o Brasil deveria ser livre para as pessoas pensarem desse jeito, tá? O que no caso do Kim Kataguiri é bem engraçado, porque o MBL há 2 anos atrás fez um vídeo explicando por que a Polônia odeia tanto o comunismo, tá? Não só o comunismo, como o nazismo, tá? Lá são crimes. Lá na Polônia isso é crime de verdade, crime de cana, e muito tempo de cana, tá? Mas aí voltando ao caso do racismo e da bodytech, né? Quais são os argumentos desses idiotas que falam que existe racismo estrutural no Brasil? Ah, existe racismo estrutural no Brasil? Olha só, a maioria do povo são negros e pardos, tá? A maioria dos brasileiros são negros e pardos. Os brancos são minorias, tá? Ah, mas quando essas pessoas, como no caso da Amanda Klein, né, que faz parte do programa da Rede TV, que coaduna, que concorda com, que acha na cabeça dela, que eu já falei, ela precisa realmente de terapia, que existe racismo estrutural, né? Quais são os argumentos? Não, porque os negros são mais pobres. Não, porque os negros eles não estão em classes sociais mais elevadas, né? Eles não estão em cargos mais altos, né? Realmente, Amanda, você tem toda a razão quando você fala que os negros não estão em cargos mais elevados, que normalmente é o povo mais pobre, né? Só que se você for levar por esse ponto de vista, os negros vão ganhar as maiorias das estatísticas, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Porque o negro é a maioria no Brasil. É a maioria no Brasil. Então é óbvio, né, que o negro vai ganhar tantas estatísticas para o bem ou para o mal. Mas voltando a essa parte de racismo estrutural, que é uma idiotice, tem tanta coisa mais importante para a gente debater no Brasil, principalmente em ano de eleição, né? E a gente está falando sobre racismo estrutural até hoje.
Então vamos lá, Amanda, vamos dar uma aulinha de história para você. Eu não sei se você sabe, né? Mas quem foi o fundador dessa porcaria desse país onde você vive, e eu sou obrigado a ouvir você falar essas besteiras que você fala, né? Porque eu gosto do programa e infelizmente você tá lá, né? Podia estar a Zoe, mas tá lá você, né? Porque a gente tem que ouvir os dois lados, né? Isso é uma chatice, né? Mas você está lá. Vamos dar uma linha de história. Quem fundou essa porcaria de país foi Dom João VI, né? Que, aliás, a história escolar, o que ensinam pra gente, tanto na escola como no, 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 no como em faculdade de sociologia, filosofia, cinema, qualquer parte que o professor Olavo de Carvalho fala sobre alta cultura, coloca uma peça do Dom João VI como se ele fosse um gordo, preguiçoso, vagabundo, que não queria saber de nada. Tá bom? Que não é a verdade, tá? Que as escolas brasileiras não ensinam. Depois de Dom João VI, vem Dom Pedro I, tá? Reina por um tempo, tá? Em Dom Pedro II, o Brasil já é um império, ele não é mais colônia, tá? Dom Pedro II, o império de Dom Pedro II, né, dura até 1888, né? Ele já não está mais no poder, né? Ele já está mais velho. Ele passa a regência do império para sua filha, a princesa Isabel. Lembra a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea? É essa princesa Isabel. É essa princesa Isabel, tá? E falando sobre Dom Pedro II, eu não sei se você sabe, Amanda, mas Dom Pedro II é chamado de um magnífico. Ele foi um dos homens mais importantes na história desse país. Aliás, Dom Pedro II era branco, ele era um abolicionista, tá? E a filha dele era branca e era mais abolicionista que ele. E ela perdeu o império por causa da Lei Áurea. Porque ela assina a Lei Áurea em 1888 e ela toma um golpe militar de um dos amigos do Dom Pedro II, que era um general que participou da guerra contra o Paraguai, que eu não vou falar o nome dele, tome vergonha na cara e pesquise você, tá? O Império toma um golpe e eles são obrigados a ir embora, tá? Eles são obrigados a ir embora. Se eu não me engano, eles nem voltam para Portugal, tá? A família se muda para França e todos morrem lá, se eu não me engano. Tá bom? Para você falar que existe racismo estrutural no país. Mas vamos lá, vamos voltar para a história. Em 1889 tem um golpe militar, né? Um golpe militar mal feito, né? Porque existia uma classe, né, superior no Brasil, né, que era contra o abolicionismo, era contra os escravos serem livres, né? E a princesa Isabel, na cabeça dela, ela preferia perder o trono do que não aprovar a Lei Áurea. Entendeu? Porque o que ela aprendeu com o pai dela era inaceitável que um homem fosse obrigado a trabalhar e não ser pago por isso, ser humilhado. Depois de 1889, quando acaba o Império, que começa a bosta da República que a gente vive até hoje, tá? Se você estudar um pouquinho da história, você sabe o que eu estou falando, né? República Velha, República Nova, 200 milhões de Constituição, 200 milhões de moeda, tá? Quando começou a República, que a família imperial foi embora e os escravos foram jogados à margem da sociedade, porque eu não sei se você sabe, Amanda, tá bom? E o idiota que fez esse marketing da Bodytech. Não sei se vocês sabem, mas a princesa Isabel e Dom Pedro tinham planos para industrializar o Brasil, para fazer o Brasil crescer, para o Brasil não ficar um país só de commodity, como é até hoje um Brasil de commodity. Tanto que a força motriz desse país é a agricultura, é a agropecuária, é o agronegócio, não é a indústria. Mas quando o Império caiu, quando ele sofreu o golpe, quem ascendeu o poder não estava nem um pouco preocupado com os negros. Tanto que as favelas começaram daí. Porque até então os negros, se eles não tivessem as suas cartas de alforria, se eles não fossem liberados pelos seus patrões, eles não tinham direito à propriedade. Eles não tinham direito à propriedade. Entendeu? Não tinha direito à propriedade, não tinha direito a casamento,
Ele não tinha nenhum dos tipos dos direitos civis que os brancos tinham no século XIX, no início do século XX, os negros não tinham. Quando o Império cai e a República se levanta num golpe, ao invés da República pensar nesses negros que serviram na guerra, tá, contra o Paraguai, eles serviram, negros morreram nessa guerra, eles não pensaram. Os negros foram marginalizados, ou seja, a maior parte do país que era mão de obra negra, né, foi jogada à margem da sociedade. O Brasil só começou a se industrializar em 1930. E ele foi obrigado a se industrializar em 1930, porque até então, em 1929, o Brasil ainda vivia aquela cultura de café com leite, né? Ou seja, toda a economia brasileira era baseada no café que São Paulo produzia e no leite de Minas Gerais. Então quem ficava trocando de poder de presidente para presidente era um presidente de São Paulo, um presidente de Minas, um presidente de São Paulo, um presidente de Minas. Até a crise de 29 na Bolsa de Valores americana. Quando a Bolsa de Valores americana quebra, lá em 29, quebra aqui essa cultura do café com leite. Tá bom? E os escravos continuam à margem da sociedade. Continuam sem emprego, continuam sem residência, continuam sem saneamento básico, tá? Ainda mal vistos pela sociedade, tá bom? E você nem precisa perder seu tempo de ler livros, tá? Várias novelas, inclusive da Globo, que todo mundo sabe que a Globo é uma empresa progressista, várias novelas, mesmo depois da Lei Áurea, mostram como que os negros eram tratados até o início do século XX, tá? E a República não fez a mínima questão de fazer algo para trazer esses negros dentro da sociedade. Tá bom? Quem começou a mexer um pouquinho com isso, porque não foi ele, quem começou a mexer um pouquinho com isso, a industrializar o Brasil, a dar direitos e tal, e direitos fascistas, né? Porque em 1929, a crise do café com leite. Em 1930, quem ascende ao poder? Getúlio Vargas. Ele fica de 1930 a 1945 no poder. Ele sai e volta em 50. Aí ele se mata, aí entra o Juscelino Kubitschek, fica até 55, se eu não me engano. Tá? E é esse Getúlio Vargas, tá bom? Que faz, por exemplo, a CLT, que foi baseada na Carta de Lavoro. Tá? Que era um projeto totalmente centralizado de poder para controlar a massa trabalhadora. Tá bom? Getúlio Vargas também não pensava nem um pouquinho nos escravos, nem um pouquinho nos negros. Tá bom? Só foi começar a ter esse negócio de o negro ter mais acesso à escola, mais acesso à universidade, mais acesso a bons empregos. Sabe quando, Amanda? Vou te falar quando. Em 1964, no regime militar. Olha que legal. Olha que legal. Né? Porque diferente da República Velha, que era uma várzea e cheia de corrupção, e o Brasil não andava para frente, né? Só ficava mudando de constituição e de moeda e trocando de poder um para o outro. Quem colocou esse Brasil no plumo em 21 anos, você querendo ou não, e a história e a estatística está aí para mostrar, foi o regime militar, que vocês tanto odeiam, tá? Porque na época do regime militar e na época do Segundo Império, do Império de Dom Pedro II, mas eu vou continuar aqui no regime militar, tá bom? Na época do regime militar, o Brasil não crescia 10% ao ano. O Brasil não crescia 4% ao ano, desculpa, como é hoje, tá bom? O Brasil crescia 10% ao ano. 10% ao ano. Aí, Hugo, como que você sabe disso se você não viveu? Filho, eu tenho pai vivo, eu tenho mãe viva, né? Quando eu nasci eu tinha avós vivos, convivi com todos os meus avós, tenho os meus sogros, tá bom? O meu sogro tem mais de 60 anos, conviveu essa época, tá bom? Ele fala com a boca dele que na época do regime militar, o que tinha de opulência de emprego, tá?
de renda. Ah, e meu sogro é negro. Tá bom? E no regime militar não tinha esse negocinho de, ai, porque você é negro, você não pode trabalhar, porque você tem que ficar à margem da sociedade. Tá bom? Sabe qual foi o problema do regime militar? Na minha humilde opinião, e eu falo isso quando eu converso, o problema do regime militar, além de ele não ser um regime totalitário, né, que as pessoas, diferente de alguns idiotas que falam que teve tortura, né, que pessoas morreram, né, nossa, realmente morreu bastante gente, né, lógico, foi tipo Mao Tse Tung, né, que matou só 100 milhões de pessoas de fome. No regime militar foi igualzinho. O nazismo, que matou 5, 6 milhões de judeus, né? O regime militar foi igualzinho. Cara, se esse povo como Amanda Klein, entre outros, fosse ignorantes, eu até desculpava. Mas isso não é ignorância. Isso é malícia, isso é má fé. Isso eu não tenho perdão. Esse tipo de gente eu não perdoo. Esse perdão eu só coloco para Deus. Porque eles têm todas as informações que eles quiserem buscar. Mas eles agem de má fé. Não? Eles agem de má fé. Tá? O negro, até hoje, é o povo que mais sofre, é o povo que é mais pobre, o povo que tem menos acesso a classes sociais elevadas, não é por causa do Brasil Império. É por causa do golpe. Desde o começo da República. Que ninguém se interessou nos negros que estavam na rua. Sem dinheiro, sem moradia, sem trabalho. Aí você vem olhar para minha cara e falar que tem racismo estrutural. Aonde é que tinha racismo estrutural? Se os pais fundadores do Brasil não eram racistas. Você vem falar para mim que eles eram racista estrutural. Se eles fossem racistas estruturais, todos os índios que eles vissem pela frente, eles matariam. Eles matariam. E não foi isso que aconteceu. Existe índio brasileiro até hoje, diferente dos Estados Unidos da América. Se você quiser ver algum índio, por exemplo, você vai ter que assistir a Pocahontas, porque você não vai achar. A Índia mais perto que você vai encontrar nos Estados Unidos da América é a Jennifer Lopes. E aqui tem índio até hoje. Então, da onde você tira da sua mente perturbada que o Brasil é um país racista, estruturalmente, na sua essência, sendo que é o país mais miscigenado do mundo? O Brasil recebe de braços abertos qualquer idiota que entra aqui. O cara não precisa de visto, não precisa de passaporte, não precisa de porra nenhuma. O cara pega o passaporte, o cara pode morar lá na Índia, lá no Cazaquistão. O cara pode ser islâmico, budista, shintoísta. Ele entra aqui e por aqui ele fica mesmo. Não tem nenhuma agência de imigração me mandando esse povo embora. O povo fica aqui. O povo fica aqui. Você quer ver um exemplo que eu vou dar sobre isso? E é um fato histórico. Tem uma novela que eu gosto muito, eu falei num outro vídeo sobre ela, que é a Terra Nostra, da Globo, tá? Uma novela, se não me engano, de 2000. Quando a Lei Áurea foi instaurada, em 88, e o Império cai em 89, ou seja, os escravos ganharam a liberdade. Então você só podia trabalhar, você só podia ter negros trabalhando para você se você pagasse para eles. Certo? Certo. Nem todos os negros queriam trabalhar para os brancos. Porque ainda havia naquela época aquela raiva entre negro e branco. Né? Hoje no Brasil hoje no Brasil nem tanto. O racismo no Brasil, ele é esporádico, pontual, circunstancial e bem mais velado. E bem mais velado. É muito difícil uma pessoa ser racista na sua cara. É muito difícil um branco chegar na sua cara e não gostar de você por você ser negro. É muito difícil. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente, lá tinha realmente o racismo estrutural mesmo, na pele. De ter banheiro diferente, de ter bebedouro diferente. Mesmo com a lei federal extinguindo o racismo nos Estados Unidos, os estados têm tanta independência que alguns estados no século XX ainda permitiam a segregação racial. No Brasil não tinha isso. A lei federal, a lei imperial determinava. Acabou a segregação racial. Então não tinha mais essas divisões.
Entendeu? Então, isso que a Amanda apregoa, outros artistas e outros jornalistas apregoam que existe racismo estrutural na sua cabeça deturpada. Você precisa de ajuda médica, tá? Porque se existe racismo estrutural, né, não existe. Mas se na sua cabeça você acha que existe, não é culpa das pessoas que estão aqui hoje, dos brancos que vivem no século XXI. Não é culpa da minha mãe. Minha mãe não me deve nada. Ela me deu a vida. Ela já fez muito. Me criou, me ajuda até hoje. Daria minha vida por ela. Então eu não sei de onde vocês tiram, de onde você tira da cabeça que há racismo estrutural no Brasil, né? Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje vem de eventos históricos desde o começo do século XX, onde tudo deu errado, né? E voltando ao assunto do regime militar, o que eu acho que o regime militar fez errado? Que poderia ter mudado o Brasil. O Brasil era para ser uma potência com o regime militar. Por que não foi? Por um simples motivo. Se você prestar atenção, em todos os regimes, principalmente os regimes totalitários, tá? Que não foi o caso do regime militar, né? Porque se vocês não sabem, o regime militar teve até eleições, tá? Teve eleições, teve manifestações no regime militar. Me fala qual regime totalitário que tem manifestação e eleição. Mas aqui teve, tá? O grande problema do regime militar é que o regime militar foi mudando as suas peças fundamentais, ou seja, os seus líderes, né? O regime militar, se eu não me engano, começa com o Castelo Branco, que tem uma personalidade totalmente diferente do Figueiredo, que é onde termina. O regime militar em 85. O Castelo Branco era um general totalmente linha dura. Com ele não tinha papo. Não tinha corrupção, não tinha essas idiotices, não tinha nada disso. Ele não lambia saco de artista, de jornalista. O Figueiredo, né? O Figueiredo que terminou o regime militar era totalmente o oposto dele. E esse foi o problema do regime militar no Brasil. Esse foi o problema do regime militar no Brasil, né? Economicamente, eles deixaram o país na opulência. O Brasil crescia 10% ao ano. Só que aí o Castelo Branco já era uma pessoa mais velha, acabou saindo do poder, entrou outro que agora não me lembro o nome, né? E foi trocando um pelo outro. E cada general que entrava e saía pensava diferente um do outro. Enquanto isso, a parte esquerda, né, que começou a perceber que você não ia tomar o poder pelas armas, e sim pela cultura, foi começar a ler Marx, foi começar a ler Gramsci, e foi tomando o Estado pela cultura. E o regime militar não percebeu isso, né? E depois do regime militar, se você for prestar atenção, quando nós voltamos à República Democrática, né? Que de república e democracia o Brasil tem bem pouco, né? Bem pouco, né? Só que é só uma foto bonita para inglês ver, tá? Se você for prestar atenção, quando o Figueiredo sai, o primeiro presidente é o Tancredo Neves. Ele morre. Quem assume é o Sarney. O Sarney fica de 85, se eu não me engano, até 90. Ele fica 5 anos no poder. O que ele fez pelos negros? O que ele fez pelos negros? Nada. Bosta nenhuma. Nada. Nada. Aí ele saiu, entrou o Collor. O Collor conseguiu ser impeachmentado em 2 anos, logo no começo do mandato. O que ele fez pelos negros? Nada. 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 A única coisa de boa que o Collor fez foi abrir o mercado internacional, né? Que quando começou as importações de carros de luxo, quando começou a chegar Mercedes, Jeep, tal, tá? A única coisa boa que ele fez. Aí saiu ele e entrou o Itamar Franco. Tá? O Itamar Franco ficou 2 anos no poder e começou a dar início ao Plano Real.
Quando ele saiu, ele colocou o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro dele, né? Quando instaurou o Plano Real em 94, né? Que deu uma melhorada economicamente na vida dos brasileiros, ou seja, lógico, se melhora a vida econômica de todos os brasileiros, obviamente, melhora a vida dos negros. Aí ele ficou de 94 a 98, né? Numa manobra ele conseguiu aprovar a reeleição, né? Ficou de 98 até 2002, aí entrou o PT. E o PT a gente já sabe todas as histórias, né? Quem tem a minha idade, por exemplo, que tenho 28 anos, qualquer idiota que vê meia horinha do documentário do Brasil Paralelo sobre o Teatro das Tesouras sabe o que o PT fez. Você não precisa ficar lendo 300 livros, né? Como o Lula gosta de se chamar, o pai dos pobres. Lindo, os pais dos pobres e os oprimidos. Mais de 50% da população brasileira não tinha acesso a saneamento básico, tá? E esse povo, a maioria, são negros. O que o Lula fez pelos negros? A maioria dos negros, a maioria não, desculpa, a maior parte do Nordeste são feitos de pessoas negras e pardas. O Lula é uma pessoa nordestina. O que ele fez pelo Nordeste? Agora que o Bolsonaro foi acabar com a porcaria da barragem do Rio São Francisco, para levar água para o Ceará, para Pernambuco, caralho, a quatro. Agora. Ou seja, Amanda Klein e outros idiotas que acreditam nessa idiotice, nem era pra gente estar discutindo isso, velho. Nem era. Que racismo estrutural. Que racismo estrutural, mano. Não, porque negros não estão em posições de poder. É óbvio que eles não estão. É muito mais difícil para o negro chegar num status de poder, num cargo elevado numa empresa, porque é muito mais difícil para ele evoluir no nível acadêmico. Porque a maior parte das famílias negras no Brasil são pobres. Por quê? Por causa do começo do século XX, com a queda do Império. Onde a República não tinha nenhum plano para esses negros. É por isso que a gente vive até hoje esse sistema atual. E essa. Não é essa ideologia, né? Essa argumentação que existe racismo reverso. Não existe racismo reverso, não. Racismo estrutural. Não existe isso. O que existe, o que está aí na realidade, são as estatísticas. Negros são as pessoas mais pobres na sociedade por causa do nosso passado histórico. Não é porque brancos não gostam de negros, filho. O que não falta é casal miscigenado, branco e preto. Porra! Não sei, cara. Vive num mundo aquém, à parte. Não sei, você tá assistindo muito Peppa Pig. Tá cheirando Nescau, porque não é possível, velho. Sabe? Existe racismo estrutural só porque não tem negros em cargos de poder? Lógico que não tem negros em cargos de poder. Eles são mais pobres que os brancos por causa do nosso passado histórico. É muito mais difícil o negro ascender se não for pelo lado dos esportes, por exemplo. Pelo lado das mídias digitais. É muito mais difícil. É muito mais difícil vocês verem um político negro em ascensão, um cientista negro em ascensão. É muito mais difícil. Por causa do nosso passado histórico, não pelo racismo estrutural. Inferno. Tem até uma foto que exemplifica bem sobre isso, que é uma foto da XP Investimento. Eles fazem uma foto assim, em paralelo, mostrando todos os funcionários da empresa, e só tinha funcionários brancos. E, se eu não me engano, alguma instituição ia entrar com um processo contra eles, porque só tinha gente branca, não tinha gente negra. Amigo, qual é o bloco étnico, qual é a etnia no Brasil que mais entende economia? Fala para mim.
Os brancos, porra, que tenham um maior acesso, que tenham melhor acesso ao ensino de educação financeira. Tanto que se você for entrar nos canais de YouTube, você vai perceber que os maiores canais que falam sobre educação financeira no Brasil são de gente branca. Não são de pessoas negras. Porque isso não era a cultura do nosso povo. Porra! É difícil entender que não tem nada a ver com racismo estrutural, tem a ver com o nosso passado da nossa nação, que foi totalmente destruída quando o Império caiu. Porque a República não tinha nenhum plano para os negros que ficaram livres. Toda vez esse assunto, cara, chato, de racismo. Que porra de racismo, velho? A impressão que dá é que um negro sai na padaria, um branco olha pra cara dele e fala, ó, não entra não, que você é negro. Não existe essa porra, mano. Nunca, não tem. Principalmente no século XXI. Aqui no Brasil, não tem. Aqui no Brasil não tem essas coisas. É pontual, é um caso aqui e ali. Sabe? É a mesma coisa do racismo estrutural, é a mesma idiotice do machismo estrutural, do assédio estrutural, né? Como se todo homem que saísse na rua aliciasse as mulheres. Sabe quem que se beneficia com essas discussões idiotas? O Estado. O Estado adora isso, sabe por quê? Você pega um político desonesto, ao invés de ele falar sobre políticas públicas, ou seja, como eu vou melhorar a saúde, como eu vou melhorar a educação, como eu vou melhorar o transporte público, como eu vou melhorar a segurança, sabe o que ele fica debatendo? Essas idiotices de faculdadezinha vagabunda de humanas, filosofia, sociologia, pedagogia. É isso. Ao invés de debater o que interessa, o que vai mudar realmente a vida do negro como eu, né, da minha esposa, dos meus sogros, não, fica discutindo essas coisas idiota, velho. Ai, racismo estrutural. Racismo estrutural na sua mente, deturpada. Deveria estar fazendo um tratamento, acompanhamento psicológico. Porque o mundo que você vive não é o Brasil. Tá? Já encerrando por aqui essa porra desse vídeo, que isso aqui já me irritou, já. Esse assunto já me estressa. Se você gostou dessa porcaria desse vídeo, que nem era pra mim estar falando sobre isso, né? Que eu tinha outros assuntos para falar, né? Também que não são relevantes, mas eu tenho que falar, né? Porque as pessoas comentam sobre essas porcarias, né? E o que elas deveriam falar de verdade, elas não debatem, né? Mas então, para fechar essa porcaria desse vídeo aqui, se você gostou, curta esse vídeo, comenta sobre o vídeo, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre esses tipos de idiotice que eu sou obrigado a ouvir, né? Porra de racismo estrutural, inferno.